Oi, pessoal do curso de Relações Internacionais, de Teoria de Relações Internacionais 1. Nessa aula, a gente vai ver o que significa, né, metateoria, grandes debates das relações internacionais, nesse sentido que a gente já tem visto em aulas anteriores, em que a gente se referiu ao primeiro grande debate das relações internacionais, o segundo grande debate das relações internacionais, e naturalmente tem mais história por trás disso. Então, vamos seguir esse roteiro que eu estou expondo aqui. E para começar, vou só retomar um slide que naturalmente fala sobre tipos de saberes, tipos de conhecimento. Do ponto de vista metateórico, quando a gente vai refletir sobre o conhecimento, a gente já está falando sobre filosofia da ciência, a gente já está falando sobre epistemologia, que é um dos conceitos centrais dentro de metateoria. É interessante e na verdade é importante a gente diferenciar o fato de que nessa aula a gente vai tratar de um dos tipos de conhecimento e dentro desse tipo de conhecimento a gente vai tratar de uma área do conhecimento. Então, existem várias fontes de conhecimento, vários tipos de conhecimento. Para cada fonte, você tem um tipo de conhecimento originado. Então, fontes, senso comum, prática, tradição, a origem, né, profunda daquele saber vem daí. E aí o tipo de conhecimento que a gente chama é o empírico, conhecimento popular. O outro tipo de conhecimento é baseado na fé. Então, baseado na fé, numa crença, aí é um conhecimento teológico, ou religioso, ou superstição. O outro tipo é conhecimento baseado na razão. A razão, a racionalidade, o conhecimento filosófico mesmo, especulativo. Aqui a gente já tem um campo aberto para aquilo que a gente já está tratando aqui, que é um tipo de conhecimento filosófico, né? Inclusive a filosofia da ciência. E dentro de um dos tipos de conhecimento, a gente tem o conhecimento científico, do tipo científico, que a gente pode dizer que é o seguinte, no sentido amplo, conhecimento acadêmico. Nesta aula, a gente vai falar sobre o conhecimento científico, acadêmico, no sentido amplo, e não no sentido restritivo do positivismo, que é um tipo específico de conhecimento. Não é um tipo específico de conhecimento, não, é um tipo específico de epistemologia, ou seja, é um tipo específico, é um entendimento específico sobre o que é ciência, o que é conhecimento científico. Né? A partir do momento que acadêmicos questionam, olha, eu critico isso que é chamado de conhecimento científico, eu produzo um conhecimento acadêmico que eu acho válido, que explica, que descreve a realidade ou que critica a maneira como o conhecimento científico, entre aspas, é constituído. Então, nesse sentido, você tem um debate sobre o que é isto, o que é esse tipo de conhecimento científico, tá? Então, nesse slide a gente está colocando tipos amplos de conhecimento. Algumas correntes teóricas vão questionar a diferenciação entre os saberes e mesmo questionar a hierarquização dos saberes. Então, esse é o tipo de debate que a gente vai incluir aqui. Em relação ao conhecimento científico, eu coloquei esse slide para ilustrar o quê? O fato é que a lógica de validação de conhecimento, ou seja, a lógica de conferir um status científico, ou seja, no sentido amplo, o status científico no sentido amplo, ou o status de conhecimento acadêmico, a gente está colocando isso porque é o seguinte, o processo é um processo de validação interpares, porque você tem um treinamento para um conjunto de pessoas que vão ter que ler e ter demonstrado muito conhecimento a partir de leituras anteriores, a partir de análises contemporâneas sobre um determinado assunto. E como é que você constrói
esse conhecimento. Quando você estuda num mestrado, você faz uma pesquisa para você basicamente demonstrar que você conhece tudo de relevante que foi produzido sobre um determinado assunto, a relação do Brasil com o país, ou um assunto da agenda internacional, sobre meio ambiente, sobre guerra e paz, enfim. E você fala o que existe de produção científica, acadêmica sobre o assunto, e você desenvolve um argumento a partir de fundamentos, de dados, de comparações, análise de processo histórico, análise de discurso, etc. E depois você produz, então, depois que você conclui a sua pesquisa vai ser lida, então, por duas pessoas ou três pessoas, a banca examinadora, que vão ser compostas por pessoas que também já passaram por isso, mas com um nível de doutorado, por exemplo, né? E aí pode ser mestre, pode ser doutor, que vai avaliar se confere o título de mestre ou doutor para essa pessoa que está submetendo o trabalho científico. Então, essa é uma revisão em que você tem ali uma análise da validade de um conhecimento, de uma pesquisa. Isso se aplica bastante para a BDTD, né, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Né? Então, agora, na plataforma CAPES, Periódicos, Cielo, Science Direct e aí outras plataformas onde você tem vários diferentes periódicos científicos, a gente chama de periódicos acadêmicos, revistas científicas também. Como é que funciona isso? Uma pessoa que queira publicar um periódico, ela precisa fazer esse processo, ela precisa escrever, digamos, ela tem uma ideia original, e essa ideia precisa ser original. E aí, a mesma coisa em relação a uma tese de doutorado, uma ideia original e uma capacidade de você demonstrar que você conhece o conhecimento de ponta produzido numa área específica, num tema específico, e daí você faz uma contribuição com fundamentos, com dados, com, né, com fundamentos, com uma técnica metodologicamente bem feita, bem realizada. E isso você submete a um periódico. O periódico recebe o seu artigo, assim como uma banca examinadora recebe uma tese submetida para que seja conferido um título de doutor ou doutora a uma pessoa. E aí, depois, bom, a análise é feita, no caso de um artigo, um periódico científico, pela banca, por pareceristas, dois pareceristas, na verdade, e no caso da tese, de doutorado, por uma banca. Em relação ao periódico, o periódico recebe, o editor. O editor encaminha o artigo anonimamente a dois pareceristas que não conhecem o autor ou a autora do paper, do artigo. Então, vai ser a identificação mesmo. E aí o parecerista, né, ou seja, pessoas com doutorado, que entendem bastante de um determinado assunto, né, o editor pega o artigo, vai e manda para essa pessoa e pede um comentário. Ó, a gente publica ou não publica? Tem algum erro do ponto de vista de estrutura, formato, ou mesmo de conteúdo, alguma falha, poderia incluir mais coisa, poderia ser mais profundo, em que sentido, metodologicamente melhor, em que sentido. Então, depois de dois pareceres que esse periódico vai receber desses cientistas, esses acadêmicos, né? Quando eu falo cientista, não necessariamente positivista, um cientista no sentido amplo, né? Uma pessoa com doutorado que conhece uma determinada área do conhecimento. Depois desses pareceres, o periódico vai seguir a opinião de ambos. Então, se ambos aprovarem, ok, o artigo vai ser publicado. Se não, aí o editor ou vai pedir para a pessoa revisar, para quem submeteu, revisar o artigo e ressubmeter, ou simplesmente vai negar. Né? Então, esse é o processo de produção, digamos, o caminho de produção científica e publicação científica de alto nível e tudo. E é um processo que vocês já viram, vocês já leram artigos,
você já, né, artigos que vocês já leram, artigos que vocês vão ler, tratam disso. Quando a gente fala de grandes debates das relações internacionais, a gente está falando de alguns sinônimos aqui. São debates metateóricos. Debates metateóricos das relações internacionais podem ser mencionados assim. Debates paradigmáticos das relações internacionais. Isso também é outro nome que vai se referir aos grandes debates. Por quê? Metateoria, afinal de contas, é um passo atrás, antes de fazer uma teoria. São pressupostos, premissas que precedem mesmo a criação de teorias. Então, tem caráter ontológico, tem caráter epistemológico ou caráter metodológico. Na verdade, os três até andam juntos, né? Agora, em relação a esses três termos-chave, a gente pode dizer que é o seguinte: ontologia é um conjunto de pressupostos, premissas sobre o que estudar, né? O que existe e o que é real, né? Então, por exemplo, o primeiro grande debate das relações internacionais que a gente já viu era entre idealistas e realistas. Era, no fundo, fundamentalmente um debate ontológico. Agora, a epistemologia. Por que estudar? Né? Por que estudar o que podemos conhecer sobre a realidade? Né? Como validar um conhecimento? O que a gente pode conhecer? O que justifica o empreendimento de estudo, de pesquisa? Então, o debate epistemológico, ele realmente existe, ele acaba sendo uma coisa bastante, inclusive, atual, né? Isso daqui é sobre um debate, vai se referir mesmo ao ao terceiro grande debate, que é o que a gente vai estudar nessa aula também. Metodologia. Metodologia é sobre como estudar, como definir e conhecer o real, quais técnicas de pesquisa aplicar para desenvolver um conhecimento considerado científico, né? O conhecimento válido, o conhecimento acadêmico. Esse é o segundo grande debate. O segundo grande debate foi entre os positivistas, que criticavam os, digamos, tradicionalistas, também chamados de interpretativistas. Então, a metodologia da ciência, o método científico, stricto sensu, positivista, criticando o que veio antes na criação de relações internacionais, nas metodologias mais interpretativistas, mais chamadas tradicionalistas. A gente vai ver isso depois. Vamos aprofundar um pouco mais em termos de metateoria. Vamos virar esses conceitos de lado agora. Ontologia. Concepção sobre o que compõe a realidade. Identificação dos objetos passíveis de análise. Né? O que a gente vai estudar? Quais são os fenômenos que a gente vai estudar? A gente vai partir da premissa de que apenas fenômenos materiais visíveis a olho nu vão afetar aquilo que é relevante para ser estudado. A gente vai partir da premissa de que apenas um tipo de ator internacional, que a gente vai chamar de ator internacional, apenas um tipo de agente, vamos colocar assim, é relevante para a gente compreender aquilo que a gente quer, que é a política internacional, são as relações internacionais. A gente parte desses pressupostos. A partir de qual agenda internacional, qual tema que é o central, que constitui a área daquilo que a gente quer estudar, que é relações internacionais. Qual é o tema central? É guerra? É cooperação? Né? Epistemologia. Esclarecimento sobre a concepção do saber e de verdade com V minúsculo ou da verdade com V maiúsculo. Será que existe uma verdade com V maiúsculo? Será que existem várias perspectivas subjetivas que são incompatíveis de chegar a uma verdade compartilhada a tal ponto a ser uma verdade com V maiúsculo? A verdade é uma verdade objetiva que existe lá fora ou é uma verdade porque é compartilhada? É um conhecimento compartilhado, logo, portanto, é verdade. Epistemologia.
Premissa sobre o que é conhecimento válido. É isso, sim, é um conjunto de coisas de conhecimentos que vai diferenciar o que é válido, o que não é, o que é verdade, o que não é. Metodologia já é um terceiro ponto, que é, dentro da metateoria, a justificativa para a escolha do método num TCC, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, você vai ter que justificar por que você usa essa técnica de pesquisa, esse método de pesquisa. Né? E existem várias, né? Então, tem várias, dentro da metodologia, premissas sobre quais fontes usar, fontes primárias ou fontes secundárias. O caráter do seu estudo o seu estudo é fundamentalmente qualitativo ou quantitativo, ou mistura os dois. O seu estudo envolve uma lógica indutiva ou dedutiva, ou tem outras lógicas. O seu estudo aplica técnicas de estudos de caso, mas você se aprofunda em um caso específico, né? Ou você adota um método comparativo e aí compara diferentes casos mais semelhantes para saber o que é verdade, o que aconteceu, o que fez a diferença, ou casos mais diferentes e tal, para a gente justamente tentar isolar, né, variáveis que expliquem uma determinada coisa. Técnica de análise de discurso, enfim, tem várias maneiras de você implementar ali e definir de que modo você vai estudar. Dentro do contexto das relações internacionais, a gente já mencionou, vocês já viram que o primeiro grande debate aconteceu nos anos 1930, o segundo grande debate aconteceu fundamentalmente nos anos 1960, e aí, relembrando, primeiro grande debate, você vai ter, de um lado, atores políticos como Woodrow Wilson, por exemplo, e acadêmicos, né, intelectuais, vamos colocar como Karl Polanyi e o Norman Angell, que é alemão, por isso que não seria Angel, né? E aí contra os autores que são chamados de realistas clássicos, mas também do ponto de vista metateórico, tradicionalistas e interpretativistas, como Edward H. Carr e o Hans Morgenthau. Nos anos 1960, aí o debate já se aprofunda numa outra área, que é uma parte fundamentalmente metodológica, que é o positivismo aplicado pela análise do Kenneth Waltz dentro das relações internacionais e outras pessoas, né? Inclusive pessoal liberal também. Então a gente pode mencionar também autores como Ernst Haas, a gente pode mencionar autores como Keohane e Nye, Robert Keohane e Joseph Nye. Nos anos 1980, você já tem um terceiro grande debate, que é o positivismo criticado pelo pós-positivismo, que questiona várias premissas fundamentais. Então, você tem ali o surgimento do construtivismo, feminismo, das relações internacionais ganharam relevância dentro das teorias. Então, a gente pode falar da Anne Tickner, a gente pode falar do Nicholas Onuff, que é um construtivista. Bom, existem vários exemplos, né? Mas o pessoal, um dos mais importantes, que faz uma crítica nesse debate pós-positivista é o Robert Cox, que é um autor neo-gramsciano que vocês já estudaram nessa disciplina também, Trium. Nos anos 2000, agora, ultimamente, nesse contexto, existe um grande debate sobre será que existe um quarto grande debate ou não? Então está sendo debatido se existe um quarto grande debate ou não, no sentido de a gente questionar, criticar e refletir sobre a origem do conhecimento que a gente tem hoje. Será que ele não é um conhecimento muito limitado por ser um conhecimento produzido fundamentalmente por uma parte minoritária do planeta, por um conjunto minoritário de pessoas com uma origem específica, né? Essa centralidade que tem o pensamento produzido em nações anglo-saxãs, essa centralidade que tem o conhecimento produzido em inglês e uma certa marginalidade de povos que têm uma história muito mais longa e muito mais rica, né? Uma história, digamos, civilizacional mais rica e mais longa
do que a história do Ocidente, né? Então, a gente está falando de autores indianos, a gente pode estar falando de autores chineses, por exemplo. Então, aí tem toda uma redescoberta aí, um repensar que está sendo feito. De novo, idealismo versus realismo em relação a metateoricamente, fundamentalmente em relação ao debate ontológico sobre o que estudar. E, naturalmente, quando a gente descreve aqui utopia versus realismo, normatividade versus objetividade, esse conceito de normatividade é importante, é o fato de que normatividade remete a um dever ser, é um estudo feito para mudar a realidade, com um posicionamento político. E a ideia do realismo, em tese, é o que? É um estudo objetivo para entender objetivamente a realidade. O comprometimento é com os fatos, né? Então, bom, depois o pós-positivismo vai negar essa possibilidade de objetividade. O próprio marxismo já nega essa possibilidade de objetividade e já presume uma normatividade do conhecimento inevitável. Isso acontece dentro do marxismo, mas também no neomarxismo, também no neogramscianismo, que é o Robert Cox, que eu mencionei também. No segundo grande debate das relações internacionais, a gente viu o debate entre tradicionalismo barra interpretativistas contra positivismo, ou chamado cientistas. Agora a gente já está falando da ciência no sentido estrito, positivista. E é engraçado porque nessa narrativa, em alguns conhecimentos sobre relações internacionais, sobre teoria de relações internacionais, a gente vê isso, que esses caras chamados cientistas que chamaram os outros de interpretativistas. Então, o Kenneth Waltz chamava o Hadley Bull, da escola inglesa, de interpretativista. Kenneth Waltz, neorrealista, positivista. Hadley Bull, escola inglesa, interpretativista, tradicionalista. Por quê? Porque os caras da escola inglesa do realismo clássico remetiam a premissas filosóficas de autores clássicos e tudo, coisa que os cientistas não faziam. O foco deles eram os fatos da realidade, e não, ou seja, se for criar uma premissa, que crie premissa sobre o mundo real e não sobre a metafísica, pressupostos sobre a natureza humana, né? Então são coisas muito abstratas, né? O que é, como é a natureza humana. E é impossível de comprovar isso numa visão definitiva. Então, os positivistas fizeram isso. Outra coisa é a questão do método, o método histórico, que é você fazer uma imersão na história, fazer a imersão naquilo que é o contexto de atores que tomam decisões políticas, para entender o seu contexto e daí entender a sua decisão. No caso do positivismo, existe um certo distanciamento para evitar uma interpretação subjetiva do processo de decisão de cada pessoa e aí procurar generalizar melhor em termos de regras, comportamento racional de atores em geral. E aí esse é o método científico, esse é o caminho do método científico usado ali pelas correntes como neorrealismo e neoliberalismo das relações internacionais. Então, interpretação histórica, subjetivo, empático, ou seja, empático é no sentido de, ou seja, subjetivo é individual, no sentido de você usar a sua interpretação individual sobre um assunto, e empático é no sentido de você tentar se colocar nos pés dos outros, do tomador de decisão, tentar olhar para o contexto de Bismarck, por exemplo, na Alemanha, e entender aos olhos dele, a partir do entendimento do seu contexto, da sua biografia, procurar por meio da empatia, né, emulação, você tentar se imaginar dentro da posição da pessoa e aí procurar o conhecimento sobre
qual foi a razão para uma determinada decisão, para uma ação que implicou a ação do Estado. No caso do positivismo, os cientistas vão ir pelo lado da quantificação, da modelagem. Então, eles vão criar um modelo geral, abstrato, e depois vão aplicar para diferentes casos, inclusive Bismarck e Alemanha, inclusive outros casos, mas sem entrar na interpretação subjetiva daquilo que é o processo de decisão. Eles vão colocar, procurar partir da premissa de que são atores racionais e que esses atores racionais, em dado contexto, né, modelado, né, muitas vezes usando a própria matemática para fazer isso, para compreender essa tomada de decisão. O indutivismo é uma característica, então, assim, do tradicionalismo interpretativista. Então, a escola inglesa, o realismo, eles vão procurar entrar, como eu falei, na realidade do contexto. Depois analisar o indivíduo naquele contexto e as razões que fizeram esse indivíduo tomar decisão X ou Y. Enquanto você não fizer essa imersão, né, aí você não vai conseguir ser guiado pelo conhecimento produzido sobre esse assunto. Então você precisa entender, ler o máximo sobre aquele contexto, ir até o local, verificar, conversar, ler sobre o ator específico para entender a sua, né, seu caminho, o seu processo de decisão que teve um impacto social. Agora, no caso dos cientistas, eles vão aplicar uma técnica de pesquisa mais dedutiva, ou seja, em vez de se deixar guiar por cada fato em direção a alguma coisa e interpretar cada fato, né, dentro do estudo, dentro da pesquisa, não, eles não vão fazer isso, eles vão procurar, primeiro, criar um modelo de análise, criar uma tese, criar uma teoria e depois procurar ver se essa teoria se aplica à realidade. Então, essa é a lógica dedutiva, né? Então, a partir dessa lógica que eles vão testar para ver se a teoria se aplica mais ou menos à realidade. Então, no caso, por exemplo, quando eles falam sobre o equilíbrio de poder, a teorização sobre o equilíbrio de poder é assim, cria um modelo e aí você chega à ideia de equilíbrio de poder. Um modelo de análise que fala assim, ó, toda vez que houver uma potência que está chegando a se tornar dominante, então vai haver uma coalizão de grandes potências para se contrapor a essa potência que está se tornando dominante no sistema ou hegemônica no sistema. Então, esse tipo de estatuto modelado é aquilo que eles vão procurar entender. Aí sim, eles vão tentar aplicar caso a caso para ver se isso procede, se essa teoria procede. Esse é o caminho do cientista. O caminho, no caso dos interpretativistas, vai ser o quê? Eles vão ler Heródoto, vão ver e a maneira como os atores políticos lá na Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, e a coalizão de Atenas versus a coalizão de Esparta, interagiam, né? Então, vamos ver o que eles falavam, o que eles acreditavam. Ok, aí chegou nessa ideia de equilíbrio de poder e de balança de poder. Depois, vamos ver, durante o contexto lá da Guerra dos 30 anos, durante o contexto das guerras napoleônicas, será que antes da guerra, como é que era o contexto de grandes potências, de distribuição de poder? E aí eles vão guiados pelos fatos, né? É diferente nesse sentido. Bom, então, já que a gente viu o que é, retomando o segundo grande debate, o terceiro grande debate vai ser entre os positivistas, ou os cientistas, vão colocar no sentido estrito, e aqueles que questionam o significado de ciência e os critérios de validação epistemológicos para isso, né? Agora, existem várias tipologias de teorias. Em teorias de relações internacionais 1, geralmente as teorias explicativas que são ensinadas e depois outras teorias vão seguir. Então, teorias explicativas, o objetivo é de explicar mesmo, explicar no sentido não estrito, mas no sentido amplo, ou seja, descrever ou explicar, analisar, compreender.
Então, realismos, as versões diferentes, os liberalismos, os marxismos, a escola inglesa, construtivismos. Então, são maneiras são tipologias, né, de maneiras de você falar assim, olha, essas teorias estão preocupadas em explicar, por exemplo, por que existe a guerra, por que existe cooperação, por que um país invadiu o outro, por que um país cooperou com o outro para desenvolver um desenvolvimento sustentável, né, para promover o desenvolvimento sustentável. Então, tem várias questões nas relações internacionais e essas correntes teóricas procuram mesmo explicações específicas. Por isso que elas são chamadas, como a gente vai ver, de problem solving theories, ou seja, teorias de solução de problemas, no sentido de elas procurarem resolver, oferecer respostas a problemas específicos. O construtivismo tem versões dentro das explicativas e dentro das interpretativas. Tá? O construtivismo tem uma versão mesmo que pode ser considerada mais interpretativa. E a razão dessas teorias interpretativas é realmente interpretar, repensar, refletir sobre o conhecimento que foi produzido, ou mesmo criticar o conhecimento que foi produzido. Criticar o conhecimento que foi produzido no sentido de que questionar a objetividade desse conhecimento, ou seja, falar, olha, toda teoria é feita por alguém num contexto específico para alguma razão, por alguma razão. E acaba todo conhecimento em si afeta a realidade. E isso a gente precisa entender que será que os chamados cientistas estão produzindo conhecimento de maneira neutra ou de fato eles não escondem, eles tentam esconder a sua normatividade, eles tentam esconder a sua falta de objetividade no estudo, né? Será que eles, seja, como a opinião, digamos, científica afeta a realidade diretamente, e isso por si só pode ser um questionamento ao tipo de conhecimento que é produzido. Então, os pós-modernos, e várias versões, que tem o pós-modernismo, versões feministas, né? Questionar os valores fundamentais por trás de teorias produzidas e mesmo encontrar, ou seja, primeiro, usar a teoria para encontrar estruturas de opressão, o que é uma ideia pós-marxista, né? Inclusive, e, ou seja, encontrar na linguagem as diversas formas de opressão e encontrar também dentro das teorias diversas formas de opressão e de exclusão, não apenas de um grupo social, mas de vários grupos sociais. A gente pode aplicar teorias feministas para entender não apenas a situação de opressão no contexto de desigualdade de gênero, mas também a gente pode entender feminismo no sentido de combate à discriminação racial, no sentido também de opressão de um Estado poderoso contra o Estado mais fraco. Então, esse tipo de interpretação pode acontecer também. A teoria queer vai estudar, vai ter como foco a ideia de desigualdade de gênero e a mesma luta por igualdade de gênero e questionar pressupostos também teóricos que podem guardar em si uma certa exclusão de certos conhecimentos e certos e mesmo grupos sociais, tá? Então é uma versão diferente mesmo daquilo que a gente entendia por feminismo. O pós-colonialismo já tem o foco em encontrar, em criticar, em interpretar o conhecimento com o pezinho atrás. Tá, mas esse conhecimento foi produzido todo a partir da experiência ocidental. Será que ele se aplica para a experiência das Américas pré-colombianas? Será que ele se aplica para a experiência do sul asiático, né, em torno da Índia? Será que ele se aplica para o leste asiático? Então, é o pós-colonialismo. E mesmo valorizar a produção de saber e teórica de pessoas intelectuais que não ocidentais, né? Então, aí você tem um conjunto de teorias efetivamente não ocidentais para reinterpretar aquilo que
é chamado de teoria explicativa, né? Dentro das teorias interpretativas, a gente pode colocar a ideia de virada linguística, no sentido de você também, ou seja, verificar que a constituição da realidade é fundamentada na construção de significados. E o que está por trás da construção de significados, né? A gente precisa encontrar as respostas analisando a linguagem que cria os significados que compõem a realidade, porque é isso que move os atores políticos, os atores sociais. Então, a gente não, a ideia de que vamos estudar a realidade diretamente, objetiva, já é uma ideia que as correntes interpretativas vão criticar, né? Elas vão questionar o que? Elas vão falar sobre a linguagem que está sendo usada, os termos, os significados que estão sendo considerados e excluídos, os significados que estão sendo criados, recriados para os objetos que supostamente compõem o mundo real, que supostamente compõem aquilo que a gente chama de mundo real, né? Então, essas são correntes interpretativas e há algo em comum entre elas. Já há outras correntes mais para o futuro, assim como as interpretativas, as normativas, isso tudo lá em Teoria de Relações Internacionais 2. Ou seja, são feitas para julgar ou encontrar um sentido de ética ou justiça, ou mesmo discutir moralidade nas relações internacionais, né? Então, a opressão contra uma determinada minoria sexual, então a opressão contra um grupo específico homossexual, por exemplo. Será que a gente analisa a partir de critérios de justiça universais? Essa é uma ideia que isso é dentro de teorias normativas, dentro da ideia de julgar, dentro da ideia de entender o que é justo, o que não é justo, tem uma perspectiva cosmopolita. Olha, todo ser humano, todo indivíduo tem direitos no mínimo relacionados à sua própria vida, no mínimo relacionados à sua própria existência e tendencialmente relacionados à sua liberdade de agir, de interagir individual ou coletivamente. E é uma ideia cosmopolita. Agora, outra maneira de alcançar a justiça e de verificar o que é justo, é o comunitarismo, ou seja, será que o que é justo, o que é ético, o que é moral deve ser discutido a partir de cada comunidade, de cada tribo específica, de cada povo específico e de cada nação, né? Então, será que algumas leis, ações políticas, opressão, repressão contra certas coisas, promoção disto ou daquilo, deve ser julgado aos olhos de uma ideia de justiça que remete à ideia de justiça coletiva de um determinado povo ou de uma determinada nação, né? Então, será que a gente usa critérios universais de justiça ou será que a gente usa critérios específicos, comunitários de pesquisa, de justiça e ética e de moralidade? A escola inglesa tem ido nessa direção desse debate, que pode ser chamado de debate incluindo a ideia de teoria crítica, uma teoria crítica que vai levar à discussão desse senso de justiça. Esse é um debate interessante, porque não existem respostas óbvias para certos problemas, porque não existe um limite para a problematização. Então, vários assuntos, algumas pessoas, grupos de pessoas vão achar que o certo, o justo é uma interpretação comunitária. Outros vão achar uma interpretação cosmopolita justa, né? Então, é nesse sentido que até que ponto a gente universaliza certos valores. Assim, por exemplo, restrições contra a questão de a democracia, né? Uma ideia de liberdade ocidental e a ideia de democracia liberal ocidental, né? Até que ponto a gente confere o estatuto de justo e ético e os atores políticos
acabarão refletindo isso, porque sempre acabam refletindo, os atores políticos refletem essas ideias, né? Inclusive esses, né, conhecimentos produzidos sobre isso. E aí é interessante a gente pensar, será que existe algo, assim, quem é essa comunidade internacional que teria, por definição, o direito de impor algo à soberania de um país, por exemplo, que sempre foi colonizado, um país como, não sei, Ruanda, sempre foi não, né? Mas, enfim, durante muito tempo foi colonizado, sofreu muito e tudo. O Brasil mesmo, né? Ou seja, quais são os valores que devem ser universalizados e quem define isso, como definir isso, né? Sobre o que é direito civil, o que é direito político, o que é direito econômico, o que é liberdade econômica, qual o nível de liberdade cultural, política, social que uma pessoa ou um grupo de pessoas pode ter. Quem define isso? Quem tem legitimidade para definir isso? Então é isso que está em discussão contemporaneamente, inclusive alguns chamam de quarto debate. Aí a gente vai colocar essas ideias de modo geral, tá? Sobre os grandes debates. Vamos entender melhor o que é chamado, considerado positivismo, para daí a gente dar o próximo passo, né? O positivismo, dentro do debate, que a gente chama de terceiro grande debate, usa essa ideia de que teoria tem o objetivo de fazer inferências, descrever, explicar a realidade. A inferência é, a partir de fatos, a partir de dados, ir para além dos dados. Teorizar, criar um conhecimento organizado, sistemático, que explique, que use dados, mas que vá além dos dados para tentar aplicar essa ideia abstrata a outros casos e explicar algo maior. Então, pode ser descritiva, pode ser explicativa, né? Então, tem perguntas profundas sobre como, né? Por que os estados fazem guerra? Como os estados fazem guerra? Por que há cooperação? Como se desenvolve a cooperação? Né? Entre quem? Entre quais atores? Né? Esse tipo de coisa. Hipótese. É uma resposta especulativa, um educated thought, é um pensamento, é um educated guess, na verdade, é um chute qualificado, né? É hipótese, você, a partir de uma hipótese, quando você cria uma teoria, você cria uma certa hipótese, né? Você cria uma sentença, ó, quando acontece tal situação, então isso é o que acontece, esse é o resultado. Então essa é a hipotetização numa teoria. O conhecimento científico para o positivismo é o seguinte: o que se entende por conhecimento científico reside no método científico. Existe um método científico e a ideia de método científico, então, as suas variações e tudo mais, as suas técnicas, são o que unem as ciências sociais e as ciências naturais, as ciências exatas. Então, a matemática, a biologia, a medicina, o direito, a economia, a ciência política, relações internacionais, tudo existe um conhecimento científico. Então, se tudo é considerado conhecimento científico, isso é porque existe um método científico a ser seguido. E existe uma verdade com V maiúsculo a ser perseguida. Então, essa é a premissa fundamental de conhecimento científico mesmo. Uma realidade empírica tangível, você aplica o método científico e aí você vai conseguir encontrar essa verdade. Se outra pessoa seguir o mesmo caminho, usando o mesmo método, analisando os mesmos dados, se essa outra pessoa fizer isso, né, em relação à mesma época também, ela vai encontrar o mesmo resultado. Né? Então quando você escreve dentro da ideia de conhecimento científico, você quer transmitir essa ideia e para justamente permitir que outros possam conhecê-la e transmiti-la também. Então, por isso que a ciência não tem barreiras nesse sentido. A pesquisa sobre vírus, ela acontece e existe diálogo dentro da Índia, entre a Índia e indianos, em relação aos chineses, entre chineses e australianos, entre australianos e russos, entre russos e alemães, dos Estados Unidos, pessoal dos Estados Unidos aqui, estadunidenses, em relação aos brasileiros.
Então existe uma comunicação a partir que é possibilitada a partir de uma linguagem e a partir de conhecimento sobre aquilo que se concebe como conhecimento científico, o método científico. Então, os resultados de uma pesquisa científica feita em um lugar podem ser alcançados, transmitidos, verificados em outro lugar, em outra cultura, né? Então, esse é o tipo de premissa do conhecimento científico, a transmissibilidade também. Digamos, à medida que vocês estão estudando cada autor, vocês acabam desenvolvendo uma linguagem do internacionalês. E aí vocês podem escrever em português e depois traduzir esse artigo aí para qualquer outro idioma e outras pessoas dentro do meio científico, dentro da nossa área, vão compreender, entender, né, a sua linguagem e vão conseguir criticar, né, ou reforçar, validar aquilo que você conhece. Então, empirismo é uma característica do conhecimento científico, é o conhecimento baseado em fatos verificáveis, né? A minha base de dados, a minha fonte, aquilo que eu vi, aquilo que eu li, né? Eu tenho aqui, ó, eu estou chegando nessa conclusão porque eu vi isso ou li isso em tal lugar. A pessoa que lê, pegar o mesmo artigo, os mesmos 5 artigos, os mesmos 10 livros, as pessoas podem verificar aquilo que eu li. Às vezes podem falar assim, olha, você leu isso, mas você esqueceu desse detalhe, e aí por isso o seu conhecimento está errado. E aí a ciência evolui, o conhecimento ganha, né, o conhecimento avança. Então, é nesse sentido mesmo. Então, outra coisa é isso, é explicativo, o caráter explicativo, né, porque realmente se procurem responder problemas da realidade, né? Então, esse é o ponto. O Auguste Comte foi que criou esse método, né? O Auguste Comte, que vem lá da sociologia, criou o conceito de positivismo. E isso é um conceito do século XIX mesmo. Então, por exemplo, defina essa charge, defina a sua filosofia positiva, Auguste. Bem, não é um sistema metafísico, ou seja, discussão sobre o que é aquilo que é, né? A ideia de o que é a realidade, né? Metafísico, aquilo que a gente já falou antes, né? Ontológico, nem uma explicação das essências, né? Ou seja, procurar aquilo que cada objeto é na sua essência, aquilo que cada ator ou agente é na sua essência. Buscar a natureza humana, por exemplo, né? Então, nem sobre metafísica, o sexo dos anjos, a razão do universo, né? E o mesmo sobre o que é verdade, tudo. Não. E outra coisa não é sobre a essência dos agentes, ou seja, não é sobre a natureza humana, a natureza, enfim. E o outro fala assim, ó, não dá para ser mais positivo. O Auguste Comte fala assim, ó, só estuda os fatos, e usa os métodos científicos. Olha para os fatos, faça as suas anotações no máximo de detalhes que você puder, porque assim você vai poder transmitir, você vai ser transparente e outras pessoas vão poder verificar o seu conhecimento e assim você vai estar aplicando o método científico. Então, olha para os fatos e descreve com o máximo de precisão os fatos, a partir dos fatos, né? Então, a ciência é importante e a metafísica é bobagem? Aí, positivamente. Só a ciência pode trazer benefícios reais para a sociedade. Esse é o pensamento do Comte, né? Não necessariamente ele continua exatamente como o Comte formulou ainda hoje, né? Mas o positivismo é baseado nessa ideia geral. O conhecimento é generalizante no sentido de criar leis gerais que se aplicam para um caso, mas também para outros e outros. Que adianta eu explicar uma revolução num determinado país e aquilo que eu usei para explicar uma revolução num determinado país, ela nem começa a explicar o que um processo de revolução, uma revolução que aconteceu em outro país. Poxa, se a gente está usando o mesmo conceito de revolução, então tem que ter algo em comum para a gente identificar causas comuns ou padrões de acontecimento, né? E se acontecer uma guerra, a gente chama de guerra, a gente aplica para vários contextos. O conceito de guerra é em si só generalizante.
os conceitos que definem aquilo que é real, eles são generalizantes, mas então por isso que eles exigem teorias gerais que vão explicar por que dessa ocorrência e como essa ocorrência se desenvolve. E aí não adianta teorizar sobre um caso específico, senão, se um caso é tão específico assim, então será que dá para denominar isso como com aquele conceito? Esse é o ponto também, né? Então são conhecimentos generalizáveis que procuram explicar diferencialidades do mundo, de diferencialidades temporais também, né? Você que teoriza e depois aplica essa teoria para diversos contextos e verifica os limites, né? Ah, essa teoria se aplica mais em regiões assim, essa teoria se aplica mais nesse período contemporâneo, nesse período, sei lá, pós-Westfália, por exemplo, né? Essa referência. Falseabilidade. O conhecimento científico ele é falseável. Por definição, o conhecimento científico ele pode ser questionado, pode ser dispensado. Então, ideias, uma teoria sobre o que é o átomo lá na química foi dispensada. A cada 2 décadas se revolucionou aquilo que se pensa sobre o átomo, né? Pelo menos desde o século XX e a aplicação mais intensa do conhecimento científico. Cada década, 2 décadas, se revolucionou aquilo que a gente entende sobre o átomo, algo tão, por definição, elementar. E da mesma forma, aquilo que a gente entende por guerra, cooperação, pode ser revolucionado dentro das relações internacionais a cada década. Né? A nossa área de conhecimento é relativamente nova e muita coisa para ser estudado e descoberto. E a ideia do conhecimento científico não é falar que uma teoria está certa e sempre vai continuar certa. Ela tem que ser testada a partir de vários casos, comparando, enfim. Se uma teoria for boa o suficiente, ela vai ser ajustada, melhorada aqui e ali para se aplicar cada vez mais a mais casos. Se a teoria não for boa, então dispensa, cria outra teoria em substituição àquela. Uma teoria sobre balanço de poder, uma teoria sobre cooperação, uma teoria sobre guerra. Depois, a ideia de não normatividade também permeia o conhecimento científico. Então, o cientista ele precisa ter uma atitude neutra perante o conhecimento. Não colocar os seus julgamentos subjetivos sobre aquilo que são os fatos. Os fatos em primeiro lugar. Então, você não vai organizar os fatos de acordo com a sua ideia, o seu objetivo, sua opinião, né? A ideia é que os fatos é que vão levar a uma verdade com V maiúscula, né? E se você fizer isso por acaso, se você colocar a sua interpretação para distorcer os fatos ou reorganizar os fatos à sua maneira, outro cientista vai chegar e vai ver aquilo que você fez, vai olhar suas fontes, vai verificar os dados e vai pode chegar à posição de que, olha, aquilo que você criou, teorizou, a sua hipótese, ela não procede porque você interpretou errado, você interpretou com um viés isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, esse vai ser o debate científico. Em um artigo publicado no periódico, alguém pode falar XYZ. Aí, em outro artigo, em um periódico científico, outra pessoa vai falar assim, ó, XY você estava errado. Agora, em Z, você tinha alguma razão, né? Isso passa no teste científico, eu verifiquei as informações e é verdade. Né? Então, o debate é sempre assim, ele é baseado na transparência, ele é baseado na transmissibilidade do conhecimento, na verificabilidade e na falsibilidade. Isso tudo compõe aquilo que é falsibilidade. Né? Um cientista tem chance de provar que algo é falso. Não existe chance, por exemplo, em contraste, quando você está falando de fé, de religião, sobre Deus ou alguma coisa assim, não existe nenhuma chance de você comprovar algo, né, para alguém com base na fé. Alguém tem fé e acredita numa coisa, alguém que tem fé, outra pessoa que tem a fé acredita em outra coisa. E ambas vão, nenhuma das duas vai conseguir comprovar que algo, se uma mulher tem a capacidade de, mesmo virgem, ficar grávida. Assim,
é baseado na fé, então ninguém vai comprovar algo que está errado, né? Alguém que morreu consegue ressuscitar depois de 3 dias. Então, será que isso é verdade ou será que isso é falso? Ninguém vai conseguir, por meio da fé, conseguir falsear, né? Comprovar que algo é falso. No conhecimento científico, não. Se você disse tal coisa, por exemplo, o tamanho do crânio é proporcional à inteligência. Alguém refez as pesquisas, viu os dados e falou, olha, isso é falso, é comprovadamente falso, né? Então, tem uma série de questões aí dentro da falsibilidade e outra, normatividade. Então, assim, não normatividade é justamente você procurar ser neutro no sentido de você evitar o viés, de você mostrar a sua opinião num estudo e se deixar guiar por fatos mesmo, né? E aí os pós-positivistas vão criticar isso, né? Então vamos ver, dentro da tipologia de teorias ainda, a gente tem uma diferenciação muito clara entre aquilo que são os pós-positivistas e os positivistas. Unicidade do método científico. Para os positivistas, as regras de validação do conhecimento são as mesmas. O método científico é o que une as ciências biológicas, ciências sociais, etc. Para os positivistas, isso não é verdade. Para cada área você tem um método diferente e não existe um método que unifique aquilo que é o conhecimento científico. Até porque, para os positivistas, saber é ciência, o saber válido é a ciência. E para os pós-positivistas, não necessariamente. O saber é saber e não existe uma hierarquia de saberes, inclusive não existe uma verdade com V maiúscula, né? Então, os positivistas acreditam que existe um método que une as ciências, que é através do método que a gente alcança a verdade com V maiúscula, e os pós-positivistas criticam essas duas coisas. Os positivistas se opõem à ideia de normatividade, mas aí que está, é uma oposição que acaba sendo uma premissa. O conhecimento científico é neutro e é uma crença, eles querem acreditar nisso, né? Os pós-positivistas criticam, olha, não existe conhecimento neutro, todo conhecimento é permeado pela realidade social à sua volta. Toda pessoa que produz conhecimento é uma pessoa dentro de um contexto com interesses para conseguir seu salário, sua bolsa, sua viagem internacional, seu prestígio. E nesse sentido, mesmo cientistas, eles acabam colocando um viés que seja percebido ou não, que seja explícito ou implícito. Então, para os pós-positivistas, implícita ou explicitamente todo conhecimento, toda teoria, por mais que seja chamada de ciência, tem um viés, tem uma normatividade, tem um dever ser ali. Ou seja, se a corrente realista chega e fala, olha, o que define o Estado é o seu poder material, o seu poder, por exemplo, militar, né, para definir a sua relação com os demais, bom, isso é algo que afeta o processo de decisão e a opinião política e o resultado prático disso. Para os pós-positivistas, isso é muito claro. Para os positivistas, não, ele só está vendo a realidade procurando entender a partir dos fatos o que é. Mas os pós-positivistas falam assim, olha, não, ele está veiculando uma teoria que se veste, né, transveste, traveste de objetiva, mas ela é normativa. Ela é objetiva? Será que ela não tem viés? Será que ela não transmite uma opinião? Sim, ela acaba transmitindo uma opinião e acaba implicando resultados práticos para a realidade. E, inclusive, algumas teorias tendem a estimular um processo decisório que tende a conflito, a conflitividade, rivalidade e mesmo a guerra, e outras que não, que justamente criticam e questionam isso e apontam isso como um problema. Então, dentro das positivistas ainda, existe uma separação entre o sujeito e o objeto. Dentro dos positivistas, ou seja,
o sujeito como cientista, tá? A gente não está falando do sujeito, né, o presidente, o general, não, né, a empresa, não. A gente não está falando do objeto, a gente não está falando de sujeito nesse sentido. A gente está falando de sujeito como pesquisador. A gente está em metateoria, tá, gente? Então, o sujeito como pesquisador, ele trata o seu objeto, e o seu objeto pode ser um estado, pode ser uma empresa, pode ser inclusive um indivíduo. O sujeito pesquisador, é concebido pelos positivistas como separado. Então, a ideia é que existe um objeto lá fora que o pesquisador acessa de maneira como se fosse um dado mesmo, né? Então, eu como pesquisador olho para um estado, olho para uma empresa e vou estudar esses objetos, né? Agora, os pós-positivistas, eles veem o quê? Que o sujeito pesquisador, ele compra, ele vende coisas. O pesquisador, ele foi criado no sistema educacional, então ele tem relação com certas empresas, com certos estados, ele tem uma relação que é impossível de separar. É uma relação umbilical. O sujeito que pesquisa, ele foi constituído e foi influenciado desde a sua essência, suas premissas, sua subjetividade, pelos atores sociais à sua volta, inclusive estados, inclusive empresas. Então, esse é um ponto. Depois, positivistas falam que as identidades são exógenas, ou seja, aquilo que define as identidades de atores internacionais, a exemplo de estados, né? A identidade de um estado dentro do realismo, neorrealismo. A identidade do estado dentro do neorrealismo é o quê? É uma identidade exógena no sentido em que ela transparece aquilo que o estado apresenta objetivamente, materialmente. Então, os estados são definidos conforme grande potência, potência dominante, né, conforme seu poder material. Então, a definição que o pesquisador vai encontrar exogenamente no estado, a partir daquilo que é material, aquilo que é o seu poder, né, material, capacidades militares, capacidades materiais, o tamanho do seu território, o tamanho da sua economia, etc. Então, e é uma variável que ele vai definir exogenamente. O que define a identidade do Estado? Bom, o pesquisador vai definir aquela identidade de fora para de fora. Eu estou analisando o Estado ali e eu estou verificando o que define esse Estado, a imagem que esse Estado tem, a identidade que ele tem, o que esse Estado é uma grande potência, uma potência média e tal, eu vou definir de fora, né, de maneira distante, como se fosse assim. Mas os positivistas vão questionar esse processo de criação da identidade. Então, na relação entre o cientista e a realidade, você vai ter que a identidade ela é endógena, no sentido em que aquilo que os estados são, a imagem que eles transmitem, refletem uma construção social. E aí a imagem, a ideia, a identidade que eles têm, a identidade de cada estado depende da sua própria autoimagem, né? Da sua autoimagem e da interação entre esse estado e outros. Estado, o que é estado? Né? A identidade de estado, ela não é exterior, ela é interior. Aquilo que é constituído ali, que define o que é o estado, aquilo que é interpretado por outros atores como estado, são coisas que dependem dos sujeitos e é interno. Então, atores dentro do Estado vão definir, redefinir aquilo que se entendem, que entende por Estado. Atores que não são Estados, né, ou enfim, que geralmente não são considerados Estados, mesmo empresas, as identidades são de dentro para fora desses próprios sujeitos. Então, a gente, como cientista,
a gente vai estar olhando para esses, digamos, objetos, mas a gente vai estar imerso neles também, porque a gente precisa entender que a identidade desses atores ela depende do entendimento que a coletividade tem sobre cada um desses atores. Então não é algo que eu como cientista vou definir, é algo que vai ser que vai existir e vai ser transformado conforme a interpretação da autoimagem e a reinterpretação disso coletivamente, né? Aquilo que é compartilhado de conhecimento sobre a identidade de um determinado ator. Então é algo endógeno, no sentido de que a identidade está dentro dos próprios atores. E aí vem uma ideia interessante, que é o seguinte: afinal, como é que a gente aplica isso? Por que um ator X fez tal coisa? Ah, ele fez tal coisa porque objetivamente ele é poderoso. Ou a gente pode, né, isso no caso uma variável vendo esse ator como exógeno, as suas identidades são exógenas. Ah, então uma grande potência quando vê muito espaço ao seu redor, ela consegue conquistar a hegemonia no seu espaço regional. E ela não tem concorrente dentro do espaço regional, daí ela passa a intervir em outras regiões do mundo. E isso é uma constituição, assim, a identidade que a gente está dando para esse ator é baseada de fora para dentro. A gente está colocando aquilo que a gente valoriza e coloca os dados e trabalha com aqueles dados. Dentro do pós-positivismo, eles vão questionar essa linha de raciocínio e vão dizer o seguinte: olha, todo ator age, né? Todo ator, por definição, age. Todo agente toma ações. Agora, o que esses atores vão fazer? Eles vão fazer aquilo que lhes interessa. Agora, o que lhes interessa? Bom, não dá para um ator saber o que ele quer antes de saber quem ele é. Então, um ator procura, cada ator tem um senso sobre quem ele é e daí isso precede os seus interesses. Daí ele sabe o que ele quer. Depois que ele sabe o que ele quer, aí ele age. Então, a identidade precede os interesses. E aí, sim, as suas ações. E quem ele é também é definido em relação aos outros. Se eu sou amigo ou inimigo, eu vou agir assim, assim e assado. Então a ideia de identidade sobre um acaba dependendo da identidade do outro. E fundamentalmente, em termos de guerra e paz, quem é inimigo, quem é amigo. Isso também é uma construção social e também depende endogenamente dos atores. Então, para os pós-positivistas, a ideia vai ser estudar os atores, a identidade dos atores e o entendimento compartilhado, intersubjetivo entre eles para explicar a realidade. Em relação à soberania, os positivistas consideram a soberania como um dado. Estados são soberanos, ponto. Né? Os pós-positivistas vão falar assim, ó, estados não necessariamente são soberanos. Quais são atores soberanos? O que é um Estado? Isso tudo é uma construção social. A soberania é uma construção social, o Estado é uma construção social. O Estado, a ideia que a gente tem de Estado não é uma ideia perene que sempre existiu. Ela se modificou muito ao longo do tempo. A ideia de Estado-nação é bem diferente da ideia de Estado moderno, e a ideia de Estado moderno é bem diferente da ideia de Estado de antes. Impérios, reinos e tal, muito diferentes daquilo que a gente entendia por Estado. Então, e a soberania, no sentido de independência de um Estado, né, é uma ideia também construída. Em que medida existe soberania jurídica, teórica ou na prática? Né? Será que todos os Estados são soberanos? Todos os Estados existentes são soberanos? Então, questiona isso também. Né? Então, nesse sentido, a gente tem essas teorias diferentes, né, nesse debate que é o chamado terceiro debate, terceiro grande debate. Então, a gente se fala em sala de aula.